Agora nós vamos falar de saúde, vamos tirar dúvidas sobre algo que muita gente precisa conhecer melhor. Gente que, como eu, por exemplo, sofre aí, usando aí como exemplo mesmo, sofre da questão da ansiedade, ou gente que sofre da questão das dores na coluna. Nós vamos falar sobre quiropraxia, o que é e quais os resultados e os benefícios que isso pode trazer para você. E nós estamos aqui com não só um profissional da quiropraxia, mas também da psicanálise, Dr. Daniel Pereira, tirando as suas dúvidas sobre a prática, os resultados. E você que está acompanhando o Radar ao vivo agora, seja pelo rádio, através do nosso WhatsApp, 99922739, ou seja pela caixa de comentário da rede social, no YouTube e no Facebook, pode mandar sua pergunta, né, Daniel? Porque a gente está aqui falando de sintomas muito comuns na população. E você acompanhou aqui, Daniel, antes da gente trazer o SOS Rio Grande do Sul, teve uma reportagem sobre melhor idade em Balneário Pissarras e a extensão de políticas para as pessoas com mais idade. Eu acredito que, claro, você deve tratar toda a faixa etária, mas sempre aquele cuidado mais especial com quem avança mais na idade, né? O que é a quiropraxia e como ela pode, por exemplo, minimizar ou até solucionar um problema de dores fortes na coluna, por exemplo. Bom dia. Perfeito, bom dia. Boa pergunta. Eu vou pegar então aqui a maquete. O Daniel já trouxe aqui apetrechos que ilustra o que é feito, né? Perfeito. Então, a quiropraxia ela serve para quê? Em primeiro lugar, para fazer o alinhamento da coluna, descompressão e ajuste, certo? Muito se fala sobre hérnia discal. É grave? Não, não é grave. E eu vou explicar por que não é grave. E muitas vezes a pessoa sofre com isso, né, Daniel? Sim, e sofre. Vou explicar por que ela sofre. Por isso. Por exemplo, aqui vamos simular uma hérnia discal. Ah, você tem ali a própria... Exatamente. O que acontece? Isso. Aqui nós temos vértebras. Sim. Embaixo, em cima, disco intervertebral, certo? E as raízes medulares. Saco dural, aonde protege a medula. Sim. Tá? Então, por esse orifício, é a medula. Certo? Então, o que acontece? Eu estou sobre o peso, o abdômen em excesso. Sim. E estou com a hiperlordose lombar. O que é a hiperlordose lombar? Deixa eu ver aqui. Isso aí, hiperlordose lombar. O que faz o quê? A compressão maior. Pressiona. Então, exatamente. Então, se eu tenho hérnia discal, vai aumentar, olha só. Gera o desequilíbrio e... Exatamente, tá? E algumas pessoas me perguntam, mas eu vou me livrar disso? O que acontece? O que acontece em primeiro lugar? O rompimento dos anéis fibrosos, certo? Então, aí começa a deformação. Assim, dessa forma. Pressiona e deforma. Deixa eu ver a câmera aqui. Isso, aqui, olha só. E aí Olha só, ele vem, sai, certo? Vamos procurar aqui. E ele vai saindo. Quanto mais ele sair para fora, mais são as dores. Por quê? Porque Entendi. ele comprime essa raiz. Tá? Esse buraquinho chama-se neoforame. E quando nós temos compressão, ele sofre o atrito. Entendi. Certo? E aí é onde vem a quiropraxia. E o que a quiropraxia faz? E qual é o resultado da hérnia discal? Quando você faz a descompressão, ele vai reduzindo. Entendi. Ao ponto de voltar. Voltar ao... Exatamente. Aí muitos me perguntam, mas o disco, Daniel, ele restaura? Não, não restaura. Não restaura. Agora, Mas ele reequilibra. Exatamente. Então você não vai ter mais essa hérnia, ela só vai sair quando? Quando ele vai voltar, que ele se forma novamente, quando você levanta peso de forma incorreta. Quando você não usa um corretor postural, por exemplo, a pessoa pedreiro, uma coisa, que eles levantam peso direto. Permanente. Exato. Nós temos aqui, Daniel, na região, portuários. Portuário que trabalha ali descarregando, o prático portuário, o armador. Então, o importante é usar corretor postural. Por quê? Porque o corretor postural, segura para mim. O corretor postural pega daqui, assim. Aqui. Isso. O corretor postural, pessoal, por que é importante? Ele faz esse trabalho aqui, ó. Ele segura a tua vértebra. Entendeu? Aí, ao segurar, então você não tem compressão. Entendeu? Entendi. A outra coisa grave, discopatia degenerativa. O que é isso, Daniel? É a redução do espaço entre uma e outra, que é muito conhecido como desidratação dos discos. Certo? Então, o que acontece? Isso daqui. E por que isso acontece, Daniel? Bom, por levantamento de peso e o beber pouca água. Isso pode ser, Daniel, tanto do
do próprio peso para as laterais ou em qualquer circunferência? Não sei se eu estou me fazendo entender. Não, está certo. Em qualquer circunferência, tanto para um lado como para o outro e central, certo? Entendi. Quando a hérnia é central, você vai sentir dores dos dois lados, certo? Entendi. Olha só. Então, aí é onde vem a quiropraxia. Para quê? Para fazer a descompressão e o ajuste. Entendi. Aí você ajusta a vértebra e pronto. Já resolve bastante. Entendeu? Que outra pergunta você gostaria? E eu te pergunto, pois é, a gente falou de todas as idades, né, Daniel? Certo. A criançada tá refém do celular, que é um drama para tudo que é pai, para tudo que é mãe. Quem tem criança pequena sabe do que eu estou falando. Ok. E aí vem também questão postural por conta do manuseio do aparelho, pescoço, celular. Coluna e tudo. Tá. Qual a orientação que você dá? Bom, primeira orientação. Esconder o celular? Sim, não. Os pais têm que não impor, porque uma coisa é quando você impor, agora vamos falar como psicanalista, sim, tá? Sim, vamos trazer sim. um psicanalista para esta situação. Quando você impõe a uma criança, você está fazendo o quê? O pior, ele vai fazer, porque a criança tem o quê? Não, eu vou lá, o pai fala uma vez, larga, não. Ele vai até o último, né? Tirar o estresse do pai, a paciência, quando vê que a coisa apertou, tá, pai, tá aqui. Não. Temos que levar a conscientização. Conscientizar uma criança é muito importante, né? Ele está lá no celular, então está aqui, assim, desse jeito, certo? Aí já vai trabalhando a compressão daqui, da região cervical, trapézio. Claro que a criança não sente essa dor como um adulto. Sim. Mas as consequências vêm. A escoliose, hipercifose, conhecida como corcunda, tá? E a hiperescoliose, que é em IS, tá? Em terceira dimensão. Aí é grave. Isso é grave. Então, o que os pais devem fazer hoje? Primeiro, cuidar a postura dos filhos quando vão deitar no sofá ou sentar no sofá. Cruzados e de qualquer forma, o celular aqui. De bruço, não pode. Por quê? Porque joga o braço para cima e já começa esse movimento aqui, ele já está puxando a tua vértebra, a tua coluna para um lado. E você pode ver crianças, você não percebe, mas eu vou me colocar de costas para você poder entender. Os filhos estão assim. E os pais não percebem. É postura. Não. Quando você tira a camiseta do seu filho, você vê aquela deformação. E é assustador. Certo? Então, a postura é muito importante. Reto, ombros para trás e sempre dessa forma. Celular, não precisa tirar o celular do teu filho. Só controle para não ficar tanto tempo. Aqui, celular aqui. Sentou, me sentei e o celular aqui. Tá? E não aqui. Traz sérios problemas. Adultos começam a ter a dor sobre a cervical, o conhecido nuca, e aquela dor insuportável. Aí é onde voltamos para a quiropraxia. Fazer a descompressão, os ajustes, pronto. O que tu fez? Acabou minha dor. Justamente o que nós conversávamos agora. Aqui. Região cervical. Olha as raízes medulares, certo? Uma vez com a compressão, comprimindo esta raiz, ou qualquer outra, vai começar a ter dores. Uma coisa importante que poucos sabem, as raízes da região cervical, elas fazem todo o percurso por detrás da clavícula, passando pelo braço, antebraço, mão e dedo. Por que muitos sentem formigação nos dedos? Porque tem um problema na cervical. A pessoa diz, eu caminhei um pouco, já começou a mão a formigar. Exatamente. O chamado síndrome túnel do carpo. Da onde vem isso? Através da cervical. Entendeu? Porém, claro, tem doutores talvez que estão me assistindo, não, ele está errado. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho inflamação aqui, eu vou ter problema nas mãos, porque as raízes da cervical vai fazer o percurso até a ponta dos dedos. Mas o carpo, Daniel, claro, ele vai ficando debilitado. Aí onde entra o cirurgião, faz o corte ali e pronto, momentaneamente libera. Mas depois volta a dor, porque o problema raiz é cervical. Quanto dura um tratamento, na tua experiência, e como é que é você receber, por exemplo, de um paciente seu, o retorno até muitas vezes eu acredito que com surpresa dele, de que realmente funciona e ele está se sentindo melhor? Bom, isso tudo depende. Causa uma satisfação profissional, né? Claro. Isso tudo depende. Por isso é importante instrumentos, maquete, né? Por exemplo, aqui. Vamos aqui. Sabe o que é isso? Vamos colocar aqui, assim. Isso chama-se espondilolistese, conhecido muito pela luxação. Luxação. Sim. Esse tratamento, esse problema, ele é grave. Em grau 3, a quiropraxia não consegue ajudar.
porque já está muito avançado. Sei. Cirurgia urgente. Quando chegar a grau 4, por exemplo, a pessoa não suporta mais nem ficar em pé. Olha só. Quem tem espondilolistese, você que está assistindo, pare de fazer exercício, pare de ir na academia e procure um ortopedista. A primeira coisa que eu sempre recomendo, o ortopedista vem antes que o quiroprata. O porquê, Daniel? Porque eu não consigo ver se você tem espondilolistese. Já me aconteceu de examinar o paciente, não, você tem uma espondilolistese e eu preciso de exames. Pelo menos um raio-x para nós poder identificar esse problema. E o teu ponto de partida vai também do exame anterior. Exatamente, entendeu? Então, o que acontece? O ortopedista, ele vai pedir uma ressonância, uma tomografia ou um raio-x. E lá vamos identificar se tem espondilolistese ou não, certo? Esse é o mais grave de tratar. E esse tipo de tratamento, ele leva um tempo de 3 a 4 meses. Sim. Tá? O mais grave, tirando esse daqui, é a hipercifose, assim, corcunda, conhecido corcunda, exatamente. Esse leva aproximadamente 1 ano. Tudo isso vai do grau também. E se a pessoa se dispor a fazer exercício, a corrigir postura, dura menos. Porque não é só o profissional. Esforço próprio. Exatamente. Sim. Porque eu vou lá na clínica do Daniel, na clínica do Jorge, lá. Não é só ir. Você precisa também colocar o seu 50%. Com certeza. Ou às vezes até mais, né, Daniel? Você falou da sua formação também na psicanálise e você concilia, então, a prática com a teoria, né? Sempre. Por exemplo, assim, eu tenho pacientes hoje na clínica que já na primeira sessão, Daniel, meu Deus do céu, consigo levantar o braço que eu não conseguia. Ótimo. Então, vamos continuar. E no decorrer ali na 5ª, 7ª sessão, a pessoa já não sente mais aquela dor. Aí quando chega na 10ª sessão, Daniel, voltou tudo de novo. Então, senta e vamos conversar. O que está acontecendo? Eu quero saber do teu dia a dia, o grau de ansiedade que você tem. O que ocasionou. Exato. Porque o que acontece com a ansiedade? E voltamos novamente. A ansiedade faz com que os nossos músculos, eles venham se contrair, tá? E aí atrofia os músculos fazendo isso daqui, ó. Olha só. Compressão. E principalmente se você... Interessante como um fator relaciona com outro, né? Sim, ele está relacionado. Por isso eu me dediquei também a me formar como psicanalista, mestrado e doutorado em psicanálise, entendeu? Então o que acontece? A musculatura faz isso. Entendeu? Você vai no quiroprata, ele ajusta, nossa, passei 2, 3, 4 dias sem dor, mas volta de novo. Sim. Tá, mas como é teu dia a dia? Por que você se estressa? Você não sabe. Não, mas por quê? Entendeu? Tudo. Eu tenho uma amiga minha que tem uma plaquinha na casa dela assim, né? Nesta casa até o gato é nervoso. Pessoal, nós temos aqui 7h41, nós temos aí o espaço aberto para você quiser fazer perguntas então sobre a quiropraxia para o Dr. Daniel, tirar suas dúvidas, ele já está falando aqui e muita gente tem quadro de ansiedade, quadro de dores posturais, dores lombares, dores de coluna, podem encaminhar o seu questionamento. E uma pergunta muito recorrente também, né, com relação, e aí você estende na tua formação também na psicanálise, a questão da depressão. Até isso você pode reverter e trabalhar com relação ou com a atuação da quiropraxia? Sim, é possível. A depressão, ele começa, não é um fator da nossa mente, tá? É um fator, na verdade, de um sentimento, uma coisa que aconteceu no passado. Pode ser na infância, adolescência ou mesmo na fase adulta, certo? Eu vou te colocar aqui um exemplo que aconteceu há bom tempo atrás. Uma paciente de 55 anos me dizendo, a minha maior depressão está relacionada porque meu pai não me deixou estudar. Eu não fui para a faculdade porque não me deixou estudar. E qual seria o teu sonho na faculdade? Ser professora? Ótimo. Você tem que idade? Perguntei novamente, 55. Ótimo. Então vamos lá. Que idade você saiu de casa? Eu saí com 18, que não suportava mais. Tá, dos 18 aos 55, por que você não foi para a faculdade? Não, você não entende, Daniel. Meu pai é o culpado. Não, ele não é o culpado. Ele deixou de ser culpado no momento que você saiu de casa. E ganhou autonomia. Exato. Você tinha todos os recursos, embora não financeiros, mas você tinha um recurso para chegar aonde você queria. Agora você usa esse pretexto para ficar numa bolha de proteção. Sim. E na zona de conforto. Quem é o culpado, você ou seu pai? E aí eu estou vendo um Daniel conjugando já o conhecimento da psicanálise
que pode ou não desencadear a questão da quiropraxia. Exato. Você aí pode chegar lá se sempre. Necessário, né? Exatamente. É um diagnóstico, né? Sim, por isso a gente faz a avaliação do paciente para ter o diagnóstico certo de como nós vamos tratar. Por exemplo, tem pessoas que não têm nada na coluna, não tem nenhuma patologia, nem discopatia degenerativa, mas tem dor na coluna. Por Sim. quê? A ansiedade, a depressão gera. Maltrata a nossa musculatura, entendeu? Porque como as vértebras, nossa coluna, ela funciona como se fosse molas ou amortecedor, faz isto, entendeu? Ele vai comprimindo. E se você ficar o dia inteiro, a semana inteira estressado, você vai sentir dores sim. Ok. Você falou que a tua atuação é regional, não só Balneário Piçás, mas você tem um escritório, uma clínica em Guabiruba. Em Guabiruba. E atuando aqui na região, né? Como é que está os casos mais comuns nessa região aqui que você diagnostica? O fator é postural, é emocional no caso da depressão, ansiedade? Como é que é? Como é que é o perfil do teu público? O que eu tenho visto nesses últimos anos é que o pessoal muito se leva pelo diagnóstico do doutor. Toma um remédio que isso vai passar. Sim. O remédio, ele não vai tratar o problema, a causa. Ele vai tratar a parte externa, que é a inflamação. Exatamente, entendeu? Porque o que acontece? Muito remédio, já foi comprovado que ele acaba afetando rins, fígado, certo? E dá uns efeitos colaterais. Então, a pessoa fica ali anos inteiros ali, 10, 20 anos. Aí quando descobre a quiropraxia, que descobre terapias alternativas, meu Deus, se eu soubesse antes, mas já está no ponto crítico, mas não é impossível tratar. Só que no meu trabalho eu uso a quiropraxia, a psicanálise, a acupuntura e massoterapia. Então você tem um tratamento completo. Você conjuga? Exatamente. Então em cada sessão eu dou para o paciente aquilo que ele precisa naquele momento. Certo? Mas também eu preciso sentar com ele, conversar e fazer ele entender, que o teu estresse não é uma causa, não é uma situação. Porque aconteceu, não, você escolhe se estressar, né? Se teu marido chega depois do trabalho, joga as coisas ali, porque você chegou, não, meu amor, chegou cansado? Tá tranquilo, cara, eu recolho para ti hoje, senta e conversa depois, meu amor, eu também estou cansada. Eu tenho os nossos filhos para cuidar, a casa, que tal se a gente trabalhar em parceria? Aliás, o universo da mulher implica em jornada dupla. Sim. O do homem nem sempre, ou quase nunca, né? O homem realmente ainda acha que é para chegar e sentar. Sim, o homem não se vê como um colaborador da mulher no lar, né? Exato, porque o homem acredita que o maior trabalho é o dele. Não, é uma mentira. Sim. É uma mentira, troca. Fica com as crianças que fazem bagunça, que gritam, que choram. Exato, entendeu? Limpa a casa, prepara a comida, leva para a escola, traz. É um fardo muito pesado para a mulher, entendeu? Mas o melhor da mulher é que ela é detalhista. Sim. E mulher sábia é uma mulher que não briga. Não, deixa aí, meu amor, depois eu pego. Depois ela ensina o marido. Né? E vice-versa também. Tem mulheres que qualquer coisa estão se estressando e tudo mais e cobrando. Não, gente, a melhor alternativa é o diálogo. Vamos sentar e conversar? Sim. A gente não está conseguindo, então vamos procurar um profissional. E o toque feminino sempre, né, Daniel? Sempre. Eu tenho uma irmã que é super prática em tudo, eu admiro demais a Cassiane, porque a capacidade dela de com pouca coisa fazer muito, assim, sabe? Uma habilidade tremenda. Exato. E a gente vê isso muito recorrente, né? 7h46, tem pergunta, inclusive, na tela do radar. Falou no ar, pintou no radar, o Pedro Antunes. Doutor, é importante usar colete de ajuste de postura e qual é o melhor para usar? Bom, o melhor corretor postural, o pessoal costuma falar colete. O nome original sim. Corretor postural. É aquele que abrange todas as tuas costas e todo o abdômen, certo? E corrige aqui os ombros. Então, aquele corretor que pega pelos ombros e todas as suas costas é o melhor. Não pega simplesmente aquele que deixa você reto, não, porque quem sofre mais é a lombar. Sim. Todo o maior impacto está sobre a região lombar. Esse é o melhor corretor. Ok. Obrigado ao Pedro Antunes aí pela questão. Chegando aqui também, Aline Franco. Queria saber como melhorar a minha postura no trabalho. Bom, mulher geralmente tem costume de sentar e cruzar as pernas. Sim. Não faça mais. Por quê? Explique, Daniel. Claro, quando você cruza as pernas, você faz com que o tendão e a musculatura, ele comece a fazer a compressão também na região lombar. E se você tiver uma escoliose, vai aumentar essa escoliose. E é tudo tão automático, né? Tudo, porque há muito tempo, se não me engano, nos anos 60, que saiu essa moda de cruzar as pernas na França. Sim. Então, o que acontece? Todo mundo, até os homens,
certo? Tudo que o francês faz, o povo... Exato. E a outra, cadeira é muito importante, gente, que tenha aquela parte da lordose que puxe o teu abdômen para frente. E a questão de ficar aqui assim não é legal. Computador, a altura do teu rosto, para você não ficar assim, certo? Braço, o teu antebraço, ele tem que ficar sobre a mesa, para não cansar tanto, questão do mouse. Ok. Gente, falou no ar, pintou no radar, tem mais gente aqui. Ricardo Cabral, se eu não tiver dores, preciso da quiropraxia? Boa pergunta. Melhor coisa que a pessoa fez. Precisa. Chama-se prevenção. Para não chegar na velhice com dores e tem que investir 1 ano, 5, 3 meses, 2 na quiropraxia. Então você fazendo a manutenção, você está prevenindo os problemas. Ok. Daniel, a gente vai ter que encerrar, mas assim, ó, convidando já para mais vezes, até pela tua forma muito didática de responder as questões, ou do apresentador ou do público, e dizer dizer um fator aqui, eu evidentemente não vou indicar nomes, mas o Daniel chegou até nós por pacientes que tiveram aí o resultado rápido e que atestam, né, o resultado atingido, né? Então foi assim o contato, né? Exato. Eu vou dizer, tem que estar nos bastidores aqui acompanhando a entrevista, mas a gente vai... Não quis chegar, não quis apresentar. Daniel, venha os seus contatos e venha mais vezes então. Claro, meu querido, muito obrigado. É um prazer. Como é que fala com você? É rede social? Rede social tem o Instagram, né, que é Daniel Pedreira Quiropraxia. Agora estou esquecido, peraí. Daniel Pedreira Quiropraxia. E pelo WhatsApp é 47997860357. Pode repetir. Tá? 47997860357.